Fala galera do LBJJ Cast, começando mais um episódio aqui, dessa vez número 86. E vamos direto para a informação inútil. Tem coisa boa para falar hoje. Hoje é um dia feliz. Se você não sabe, não acompanha lá no Instagram, você vai saber hoje aqui. Fica tranquilo que você não perdeu quase nada. Vamos para a informação inútil. Informação inútil é a seguinte: quem tem fome tem pressa, né? Eu estou insuportável. Tava semana passada insuportável quando eu vim aqui gravar o vídeo para vocês. Falei sobre isso com vocês, o que estava me deixando uma pessoa insuportável. E essa semana eu tô insuportável do outro lado, pra ver como o mundo dá voltas, né, cara? Eu, eu tô. Eu não tô me aguentando, brother. Eu tô comendo muito. Eu tenho que sair de casa pra não ficar beliscando coisinha. Minha mãe chegou do Brasil, trouxe um saco de jujuba gigante, assim, pra mim, que já foi. Ela trouxe uma caixa de paçoca, assim, não sei quantas unidades, mas uma caixa de paçoca, que já tá 50%. Fora outras coisas que eu fui empilhando de sexta-feira pra cá, que eu tô destruindo, irmão. É comida, bebida, e eu tô com medo de mim mesmo, tá ligado? É... Então eu falei, cara, eu preciso sair de casa, ter que arrumar alguma coisa, ter que sair pra correr, ter que fazer alguma coisa, porque tá difícil. Né, eu acho que o corpo sente, assim, quando você passa uma fome, quando você pra quem não sabe, passei fome por 2 semanas, mas fiz dieta por 4, né. Eu comecei a dieta com 108 quilos mais ou menos, e a missão era descer pra 93, né. O que que tá no meu horizonte agora? Que isso aí, de repente, acaba até no tema principal do canal, mas o que que tá no meu horizonte? De repente ficar com 105 quilos? Viver ali nos 105 acho que vai ser a solução. E aí de 105 para 93 é uma coisa. Agora, de 108 para 93 parece pouca coisa, mas não é. Nas semanas finais, esses 3 quilos fazem a diferença. Então, é isso. Quem tem fome tem pressa. Tô desesperado. Quem tiver um churrasco, quem tiver um rodízio de japonês, me chama que agora é a hora. Eu vou deixar o meu corpo se expressar dessa forma por mais uns 2 dias, e depois eu volto pra dieta. Hoje é segunda-feira ainda, lutei tem 3 dias, né, sábado, domingo, segunda, tô indo pro terceiro dia agora. Então é bom deixar o corpo recuperar e deixar o corpo, dar uma relaxada também. Não muito, mas um pouco acho que é aceitável. Hoje eu já saí pra correr, mas acordei, estava chovendo pra caramba. Mas à noite eu vou pra academia, vou se de repente fazer um drill, fazer alguma coisinha com os alunos. E é isso, hoje estou gravando com a garagem aberta aqui, eu gravo na minha garagem, né? Então, como vocês podem ver aí no reflexo, vocês estão vendo os carros. Não sei se vocês estão ouvindo o tráfego aqui na frente. É tráfego, né? É. Carro pra caramba passando, o que me deixa feliz, assim, de certa forma, né? Depois de tantos meses com a garagem fechada, eu fico feliz de abrir a janela, abrir a varanda, né? De ver, de sentir. Hoje não tá calor, tá. Deixa eu ver aqui a temperatura. Tá 21 graus, tá legalzinho. Mas é bom quando a primavera chega, cara. A primavera começou oficialmente tem 10 dias, né? 10? Acho que 10 dias. Então tá legal. Agora vai começar a esquentar. Minha mãe chegou aqui. Tô com a minha mãe e minha sogra aqui, irmão. Que é legal, não tô reclamando, não. Na verdade é bem maneiro. Essa fase, principalmente para as crianças, né? É bom pra caramba. Mas enfim, vamos lá. Vamos pro tema principal, né, cara? Hoje eu não vou responder comentário. Na verdade, eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, deixa eu olhar aqui pra ver se tem perguntas legais pra gente falar aqui. Se tivermos perguntas boas, a gente responde um pouquinho aqui de Instagram. Vou dar, de repente, 5 minutinhos aí respondendo perguntas e depois a gente vai falar da luta, tá? Eu lutei no sábado, pra quem não sabe,
e eu acho que hoje vai ser só pra falar dessa luta. As lições que eu aprendi no camp, as lições que eu aprendi com a dieta, o que que eu fiz diferente, o resultado, como eu me senti. Vamos falar bastante sobre isso aí hoje, tá bom? Então, caralho, me queimei, mano. Esse café tá quente pra caramba. Tô parando de tomar café hoje. Eu só tomo café quando eu tô de dieta. Quando eu tô passando fome, é mais uma coisa pra fazer eu ficar com raiva. Então eu vou abrir aqui isso aqui, de repente, vai esfriar a tempo de eu tomar durante o podcast. Então vamos lá. Eduardo Grisa. Só pra dizer que eu torço demais por você, brabo. Tamo junto, irmão. O João Lino perguntou rotina de treino pra MMA. Puta, vamos falar disso depois. O que o Ali fez diferente na preparação dessa luta, principalmente na perda de peso. Só que vamos falar hoje no tema principal também. Relação de trabalho versus treino, enquanto o jiu-jitsu não dá dinheiro suficiente. A gente falou disso tem 2 semanas, se eu não me engano. Podemos falar, acho que isso aqui a gente vai falar para sempre, né? Vamos falar disso também, eventualmente. Jiu-jitsu é uma briga real. Porra, aí tu me pegou, cara. Aí tu me pegou. Por quê? Vamos tentar falar sobre esse assunto. Eu tenho um grupo. Eu sou um cara, pra quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa chata. Eu não fico em grupo, eu não interajo em grupo, eu não. Eu. Apesar de passar muito tempo no celular, assim, eu não gosto de ser obrigado a consumir o que estão me mandando, tá ligado? Eu acho que eu gosto de ficar ali, mano, vendo coisa inútil ou coisa útil que vai me agregar, mas eu gosto de acompanhar coisas que eu tô na vibe naquele momento, sabe? Porém, eu tenho um grupo, cara, de pessoas bem diferentes do meu estilo de vida hoje em dia, né? Que é um grupo de. É um grupo da minha rapaziada lá de Nova Campinas, Duque de Caxias, onde eu morava. E é bem maneiro conversar com uma rapaziada civil, assim, né? Digamos assim. Que é uma rapaziada que não treina, é uma rapaziada normal, mano, que vive vidas normais, tem trabalhos normais e tem uma visão normal de uma pessoa que não treina sobre luta, né? E é muito maneiro, mano, quando a gente troca ideia. Quando eu perdi a minha luta lá no Contender Series, a rapaziada. Pô, eu devo ter o áudio aqui. Moleque, porra, mano, entrou na porrada, hein, viado? Caralho, essa carcaça aí não tá valendo de nada, hein, porra? Era pra ter levado o Davis pra te defender. O Davis é meu primo, né? Considero um irmão. E o Davis, pô, trabalha de segurança, o moleque é monstrão, gigante. E a rapaziada tava falando sério, mano. Tipo assim, viado, por que que tu não levou o Davis pra sair na porrada contigo aí, tá ligado? Pra te ajudar e tal. E eu achei aquilo aí muito maneiro, porque a galera todo bairro tem aquele moleque do bairro, né? Que tipo, pô, esse moleque aqui é porradeiro, irmão, pá. E, e é muito maneiro, porque, pô, né, como uma parada é minha profissão, como eu vivo isso há muitos anos, tem coisa que não cruza a minha cabeça mais, sabe? Tem coisa que é muito maneiro de pensar. E quando eu vejo um tipo de pergunta dessa, jiu-jitsu numa briga real, eu fico tipo assim, caramba, Blake, o que que eu faria se eu fosse sair na porrada hoje? O que que eu faria se um cara me chama pra porrada ou se, sei lá, o cara me dá um tapa? Eu sinceramente acho que ia ficar sem reação. Eu acho que ia ter a crise de riso, cara. Claro, hoje, né? Hoje eu tô um cara paciente, acabei de espancar um final de semana. Tô treinando direitinho, porra, o clima tá bom aqui, né? Tô de boa com a mulher dentro de casa. Hoje é um dia muito zen pra mim. Então, eu pensar nisso hoje é diferente de eu pensar na semana passada quando eu tava passando fome. Mas agora, jiu-jitsu numa briga real. Cara, jiu-jitsu depende do jiu-jitsu, depende da briga, né? Mas digamos que você seja um cara que sabe dar uma baiana, ou sabe clinchar ali,
na cintura, sabe dar uma cinturada. Irmão, tu mata um, brother. Se o cara vem de graça, tu, pum, defendeu o soco, aquela defesa pessoal básica ali, ó. Segurou na cintura aqui, levantou e, tum, no chão. Não é zoeira, irmão. Tu mata um. Se a gente ainda colocar na equação que esse cara não sabe cair, nunca caiu na vida, nunca tomou uma queda. Porra, é gravíssimo. O cara quebra um braço, quebra antebraço, quebra ombro, quebra clavícula, quebra a cara, traumatismo craniano. Tu mata um, irmão. Com uma quedinha básica que tu aprende no primeiro dia. Agora, o cara começou a briga, te botou numa gravata. Pô, tu fez uma técnica básica de defesa pessoal ali, cinturou e deu uma queda. De novo, tu mata um, irmão, com esse conhecimento básico. Digamos que não matou. Caiu no chão, você por cima ou você por baixo. Pô, tu vai ter facilidade pra raspar. Eu vejo muito isso aqui na academia, cara. Às vezes tem uma galera do military, uma galera militar aqui do exército ou da marinha dos Estados Unidos. E esses caras chegam, irmão, porque fizeram um curso da marinha de defesa pessoal. Eles chegam na academia, irmão, tu tem que ver a marra desses caras. Boa tarde, senhor, tudo bem? Pô, você tem alguma experiência com arte marcial? Tem. Tenho, eu fiz os combatives na marinha. Pô, maneiro. Faz o seguinte, vai ali com a Giovana ali, a minha faixa marrom. Aquela menina ali, ela vai te ajudar. Irmão, o que esses caras fazem de força com a Giovana e saem putos. E aí, claro, você tem que olhar o perfil de cada um, né? Se for um cara competitivo, tu pode botar que ele vai fechar, com certeza. Fechar a mensalidade, né? Porque o cara chega lá pra primeira vez pra ver qual é. E, pô, apanhar da mina, o cara fala assim, pô, mano, tem que fazer essa porra, mano. Tem alguma coisa aqui legal, se o cara for alto nível. Agora, se o ego do cara for já ferido, o cara fala assim, vou ficar, porra nenhuma. Meto bala nessa porra. Tenho pistola. Tu sabe lutar, mas tu não tem peito de ferro. Aqueles comentários de amador, de civil. Então, jiu-jitsu é uma arte marcial letal? Muito. Boxe é uma arte marcial letal? Muito. Muay Thai? Muito. Krav Maga? Toda arte marcial é ótima para o que ela foi criada, entendeu? Tem arte marcial que foi criada para determinados objetivos, ou determinados cenários, e outras para outras coisas, mas qualquer arte marcial que você pratique, cara, que te ensine a ficar calmo numa situação de estresse, já te faz uma pessoa muito mais perigosa do que 90% das outras pessoas. Pô, imagina numa situação de estresse você conseguir olhar assim e, bum, com calma, com foco. A maioria das pessoas piram, ficam nervosas, travam. Então, jiu-jitsu numa briga de rua, irmão, tu vai matar alguém. E aí, conforme você vai treinando, você percebe a realidade, o poder que você tem na mão, e você fala assim: ah, irmão, melhor eu sair na porrada com esses coroa aqui que tem emprego igual eu, esses gordão, esses nerd, essa rapaziada aqui que, pô, tá fazendo isso aqui há um tempo, que aqui vai ter um determinado mérito em, pô, passar uma guarda num cara desse. Agora, pô, na rua, pegar um leigo, não tem mérito nenhum e aí perde a graça, entendeu? Então, a parada de ser porradeiro na rua é um grande mérito pra quem não faz. Depois que tu faz um aninho, um ano e pouco, tu percebe o poder que tu tem, tu fala, isso aí não é nada. Foi aí, fiquei 10 minutos nas perguntas. Eu depois vou colocar uma energia aí em responder diretamente no Instagram lá, quem mandou as mensagens, e é isso. Agradeço, tropa. Vamos que vamos. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar pro roteiro. Tá. Uma coisa que eu queria falar, que é específico, que foi específico, eu já falei isso aqui no canal um pouquinho, e eu acho que vale a pena a gente voltar nesse tema, porque eu tenho certeza que as pessoas não estão tirando proveito disso. Inclusive, eu coloquei minha mãe para fazer isso um pouco, praticar isso um pouco, e ela se amarrou, né? Que é o seguinte, inteligência artificial. Como a inteligência artificial pode ajudar nos problemas que você tem no dia a dia? Como a inteligência artificial pode
esclarecer muita coisa e limpar peso desnecessário na sua vida, de tempo. Uma outra coisa que aconteceu na luta, que isso aqui era pra eu ter falado na informação inútil, não falei. Não na luta, no processo, né, depois que eu hidratei, perdi peso pra caramba, né, pá, hidratei, vou falar disso. Irmão, o meu estômago aqui, o meu esôfago parou de funcionar, os meus movimentos peristálticos estavam meio que com preguiça. Irmão, meu estômago não estava trabalhando, a comida descia errada, quadrada. Lembra aquele comercial da Skol? Não é da época de vocês essa porra, não. Que os caras falavam, a Skol desce redondo, que falava que outra bebida descia quadrada e a Skol desce redondo. Não é da época de vocês, mas dá uma pesquisada aí, Skol desce redondo. É, irmão, a comida tava descendo quadrado, comida, bebida também, quadrada assim, e quando chegava no estômago fazia assim, ó. Pum. Parava e falava assim, irmão, não vou a lugar nenhum, irmão. E o meu estômago, ao invés de, pô, vou jogar os ácidos. Como é que é o nome do ácido mesmo? Esqueci. Irmão, o estômago não tava funcionando, não queria empurrar a comida, irmão. E fica aí, se chegou, fica aí, irmão. Não tô uma semana de folga e não tô querendo voltar a trabalhar. Foi bizarro. E aí passou um dia, né? Lutei, não sei o quê, passou mais um dia. Agora, irmão, tô com uma azia. Comprei essa paradinha aqui, ó, que é aqui na farmácia, das farmácias vende. Não sei se vocês estão ligados nisso. É uma parada justamente para ajudar a digestão, para ajudar a queimação, não sei o que. Tipo um Eno aí no Brasil. Pô, irmão, eu tô sofrendo com esse refluxo e mesmo assim eu não paro de comer. Pô, se eu comesse um pouquinho menos, comesse melhorzinho, bebesse bastante água, a parada é parar em um dia, mas eu não tô conseguindo parar de comer, irmão. Enfim, inteligência artificial, vamos voltar. Eu acho que a gente não usa tanto quanto dá ainda. A coisa está se desenvolvendo muito rapidamente, então todo dia tem novidade. Mas eu vou contar aqui as histórias, algumas histórias do meu corte de peso e como a inteligência artificial me ajudou. Geralmente, quando você está perdendo peso para uma luta de MMA, você vai marcando assim os teus pontos estratégicos a cada semana. Pô, semana, digamos assim, 3 semanas da luta, você quer estar com peso, aí depois, na outra semana, você quer estar com outro peso, na outra semana você quer estar com peso, né? O certo é você marcar o teu peso toda sexta, porque você geralmente pesa na sexta-feira se você vai lutar no sábado. Porém, o que a galera faz é marcar o peso toda segunda. Claro, tu pesa todo dia, mas o peso mais relevante é se eu quero chegar na semana tal com tanto de peso. Esse é o certo, né? E aí, a gente seguiu uma dieta. Dessa vez eu fiz, vamos comparar assim, ó, o corte de peso da luta passada, da luta pro Contender Series, né? E na luta agora. Eu cheguei, eu tenho as anotações aqui. Isso é uma coisa muito boa também, cara. Toda vez que você tem um processo, o que é um processo? Um processo é tipo assim: eu vou perder peso. Eu tenho determinadas coisas que eu preciso fazer toda vez que eu vou perder peso. E eu tenho determinadas ações que eu preciso completar toda vez que eu perco aquele peso. É, ou para lutar jiu-jitsu, ou para. Independente do que tu vai fazer, a gente cria processos mentais para organizar esse processo e fazer com que esse processo fique mais fácil. As empresas têm processos, as pessoas têm processos, as famílias têm processos. Apesar de você não, muitas vezes, pensar a tua vida como uma porrada de processos, é importante que tu entenda que esses processos estão ali, você querendo ou não. E pessoas eficientes, elas pegam esses processos e vão melhorando. Por exemplo, o processo de você ir para o trabalho. Como é que é? Pô, você acorda de manhã, você se arruma. Uma pessoa mais organizada já começou o processo no dia anterior, já separou as roupas, já separou a cueca, já separou a meia, já separou o perfume, já separou o relógio, já separou o tênis, já. A pessoa não acorda de manhã tendo que pensar o que ela vai vestir ou como ela vai para o trabalho no dia seguinte. Uma pessoa boa de processo, ela começa o processo
antes, né, o que também podemos chamar de organização. Mas organização é organizar os processos, criar e estabelecer os processos, né. E na minha mente, como eu sou programador em C Sharp, não sei se vocês sabem disso, meu ensino médio foi em técnico em programação. A minha faculdade, objetivo era ciência da computação, eu queria ser engenheiro. Engenharia da computação, né, sei lá. Então, a minha mente, geralmente, eu já penso em uma porrada de organograma, eu já penso no meus processos dessa forma. Pessoas não eficientes, elas não têm processo pra porra nenhuma. Elas vão reagindo à vida, que é uma coisa que tu não quer fazer. Tu não quer ser uma pessoa que vai só reagindo ao que a vida coloca no teu colo. Tu quer ir criando os processos pra poder seguir aqueles processos. Tá fazendo sentido? Então, pô, você quer ir para o trabalho, você vai organizar no dia anterior o que der para você organizar no dia anterior, para quando você acordar no dia seguinte, você só executar. Pô, não preciso pensar na roupa que eu vou colocar, eu só tomo um banho e coloco a roupa. Pô, os ingredientes para fazer meu café estão separados, tá, já tá tudo organizadinho. Isso pode ser considerado chatice ou frescura para algumas pessoas, e às vezes realmente é, mas é uma chatice, uma frescura que vai te colocar à frente das outras pessoas. Então, quanto mais processos você cria no básico, melhor é. Pô, se você tiver um processo para andar com o teu cachorro na rua, se você tiver um processo, tudo é processo. Mano, até pegar a mulher é um processo, se tu parar pra pensar. Pô, eu vou fazer isso aqui, aí se ela me der determinada reação, eu vou pra cá. Porra, daqui eu já vou com os 2 pés na porta, aqui eu vou mais no sapatinho. Tudo é processo. Então, quanto mais cedo você tem essa consciência dos processos e vai, eh aplicando esses processos na sua vida, melhor e mais fácil é para você determinar o resultado do que você vai ter. E é mais fácil você prever também. Porque você pega as variáveis e tu fala assim: "Pô, nesse processo aqui eu tô errando aqui". Aí tu começa a mexer nas variáveis. Eu tô falando tudo isso porque nesse corte de peso, eu mudei drasticamente o meu processo e a minha forma de pensar, e com isso eu tive uma eficiência muito maior. Mas eu tinha um certo número de informação para poder comparar aquilo com, entendeu? Então o processo, conforme você vai vivendo, conforme você vai passando as coisas, você vai tendo mais respaldo de fatos para poder colocar em cima daquele processo ali. Então o que aconteceu? Tem a dieta, né, que você tem que seguir, e a dieta tem, geralmente quando você está perdendo peso, o que que tem? Tem um déficit calórico. O que que é o déficit calórico? Eu gasto tanto de combustível, digamos que eu seja um carro, eu gasto tanto de combustível para viver, só para ficar estacionado na minha garagem ali, eu gasto tanto. Agora, se eu quero fazer uma viagem daqui para Nova York, eu vou gastar tanto de combustível. E não só combustível, tem óleo, tem não sei o quê, tem outras coisas que você vai gastando nesse carro para poder chegar em determinado lugar, não é só ter o carro, certo? O corpo humano também é assim. A gente vive e esse combustível, essa esse combustível que a gente queima para poder criar energia é chamado de calorias. Caloria nada mais é do que uma unidade de energia que o corpo humano precisa para sobreviver. Essa caloria pode vir de carboidrato, pode vir de proteína, pode vir de gordura, ela tem determinadas fontes, né. Eu tenho um gasto calórico para nada, só para sobreviver, de 2.500 calorias. Quanto maior você for, obviamente, mais você vai gastar para fazer nada. Porque o teu coração tem que bombear sangue, você tem que respirar, você tem que jogar oxigênio. Então tem um gasto ali. Digestão é uma coisa que gasta muita energia também, né? Você quebrar ali os nutrientes é uma coisa que o teu corpo está trabalhando forte para poder fazer. Então, déficit calórico é isso, é você, digamos que você gaste 2.500 para viver, e você, dependendo do seu treino, você pode dar 2 treinos de 600 calorias. Então você tem que jogar 200, você tem que jogar os teus 2.500
mais 1.200, que é o que você vive, que você usa para viver ali. Isso para você manter o que você tem. Você só iguala mais ou menos o que você gasta com o que você consome, o que você come. Para você engordar, que é o que a maioria das pessoas fazem, elas comem mais do que elas gastam. E aí o que que o seu corpo faz? O seu corpo pega essas calorias, converte em forma de gordura, porque o que que é a gordura? A gordura nada mais é do que um acúmulo energético no seu corpo. O seu corpo fala assim, cara, deixa eu acumular essa energia aqui para um dia que eu vou precisar. Isso, a gordura nada mais é do que isso. É o teu corpo falando assim, cara, deixa eu guardar energia. Deixa eu guardar energia aqui para um dia que eu precisar. Obviamente que nas épocas primitivas da humanidade, você não ia conseguir consumir 4, 5 mil calorias por dia. É muito difícil você conseguir isso na natureza. Mas agora, com comida processada, com açúcar refinado, com não sei o quê, às vezes um café tem 600, 700 calorias. E para tu queimar 700 calorias, cara, às vezes é um treino de 1 hora, dependendo da pessoa. Você tem que treinar pra caramba. Então, ou seja, você já tem um consumo calórico de repente, 4 mil calorias, e você coloca um café cheio de açúcar, tu já pra você ser uma pessoa seca, assim, sem gordura, é bizarro de difícil. Porque você tem que compensar isso no treino, ou seja, por isso que dizem que a dieta é mais importante que o treino, dependendo do nível que você tá de musculação, de fitness e tal. Porque de fato, cara, o teu corpo vai tu não vai conseguir queimar aquela quantidade que você tá comendo ali, se você não souber ou não tiver uma responsabilidade para comer, entendeu? Então isso é explicando, assim, o básico de uma dieta que a gente faz para perder peso. O que que eu fazia? Qual era a minha lógica até 1 mês atrás, 1 mês e meio atrás? Eu sou um cara que gosto muito de treinar, eu gosto de sentir que estou passando pelo sacrifício, eu gosto de sentir que estou chegando no meu limite. Hoje em dia eu não gosto de passar muito do meu limite, mas eu gosto de falar assim: "Caramba, mano, tô", tipo, de chegar quinta-feira, assim, questionar: "Mano, eu sou capaz de levantar dessa cama ou não?", sabe. Então essa é a forma que eu gosto de viver o meu lifestyle. Então o que que eu fazia na minha dieta? Eu descia um pouquinho a minha caloria e aumentava um pouquinho o meu treino. Esse era o meu camp. Pô, eu vou fazer um camp de 8 semanas pra luta, vou diminuir um pouquinho minha caloria, vou aumentar um pouquinho o meu treino, ou seja, eu vou ter resultado aqui na dieta e aqui no treino, e logo meu peso vai descer. E era o que acontecia. Mas o que que acontece? Chega uma hora na dieta que, assim, você tem que diminuir bastante o teu consumo calórico e você não tem tanto retorno assim no treino. Ou seja, eu tô comendo muito menos e tô tentando treinar a mesma coisa. E aí que aconteceu uma parada que o Jansen me explicou, que eu sinceramente não respeitava muito, eu achava que era um papo de preguiçoso, que é o seguinte, cara, se você treina muito e não tá se alimentando o suficiente ou não tá descansando o suficiente, o nível de cortisol no seu corpo, ou seja, cortisol, estresse, o nível de estresse no seu corpo vai fazer com que teu peso não desça. E outra coisa que acontecia comigo era o seguinte: quando eu estava com muita fome, quando você treina muito mais forte, obviamente você vai ter muito mais fome. Desculpa. E aí, o corpo fica desesperado. Eu chegava em casa, nesses momentos que eu tinha crise, que eu tinha que eu tinha cravings. Como é que é cravings? É tipo, tu chega em casa e tu fica desesperado pra comer alguma coisa, comer algum açúcar, tu sente que tu tá na abstinência mesmo ali, é como se fosse vício em droga mesmo. Tu fica desesperado andando de um lado pro outro na casa, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí tu não consegue dormir, aí tu fica sem paciência, aí tu, tipo assim, a tua vida se torna um caos, tá ligado? Então a principal coisa que eu fiz nessa dieta, nesse corte de peso, respondendo a pergunta que o amigo fez ali, e uma coisa que de repente pode ser até ser uma semente pra quem tá ouvindo e tá querendo fazer a dieta, é:
eu comecei a treinar menos, cara. Eu diminuí bastante minhas calorias e diminuí também bastante meus treinos. Ao invés de fazer um treino de 1 hora e meia, eu estava fazendo um treino de 1 hora. Determinados treinos eram 45 minutos. E, coincidência ou não, o meu peso começou a descer muito mais, tá ligado? Então isso foi um aprendizado, assim, que eu vou levar pra vida, que o cortisol é um grande inimigo da perda de peso. Ou seja, muitas vezes a pessoa fala assim: "Caramba, mas eu treino, mas eu como bem". Isso, claro que na maioria das vezes ela não treina e não come bem, mas ela não sabe. Ela acha que treina e que come bem. Por isso que é difícil até trocar ideia sobre esse tipo de assunto. Mas o que acontece muitas vezes é que essa pessoa sim, pode até fazer essas coisas, mas ela anda muito estressada. Ela estressa com tudo, ela às vezes ela treina forte demais, ela não precisava estar treinando tão forte. Claro que isso é a minoria, a maioria das pessoas tem que treinar mais sim, tem que sair na mão sim, isso também é a fase da vida, a fase do treinamento, mas no meu caso, treinar menos, comer menos foi a solução, porque aí eu chegava em casa, eu não estava tão morto de fome, estava com fome, mas comia ali, conseguia sentir, assim, um pouquinho de saciedade mesmo no pouco. E aí eu consegui ter mais paciência para esperar a próxima refeição, para esperar o próximo treino, e o peso foi descendo, cara. Então isso aí me ajudou para um caramba. Outra coisa que eu comecei aqui, de repente não terminei, foi a questão do ChatGPT, o ChatGPT, né. O que que acontece? Eu fazia muitas perguntas ali o dia todo para o ChatGPT, e o ChatGPT é igual à vida. Muitas vezes a pessoa fica esperando uma resposta, tu tá esperando a resposta, tá esperando a resposta, tá esperando a resposta, mas tu não tá fazendo a pergunta certa. Tu não tá contextualizando o ChatGPT de forma certa. O que que eu fiz no meu ChatGPT? Eu tenho uma conta paga no ChatGPT, né, que isso aí não é pré-requisito, acho que dá pra tu fazer tudo na versão gratuita, eu acho. Mas eu sou aquele cara que gosta de investir, se a coisa tá me fazendo bem, eu quero ter a melhor versão, eu quero investir pra até mesmo pra provar pra mim mesmo que, pô, é uma coisa que eu quero de verdade. E eu também tô ouvindo um livro agora que se chama Buy Back Your Time, de um empresário aqui, e esse cara fala uma parada bem maneira, ele falou assim: "Cara, não me diz o que que você quer não, me mostra sua conta bancária e me mostra o seu calendário". O que que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes a pessoa diz que quer uma coisa, diz que quer fazer uma coisa, mas ela não investe dinheiro naquilo ali, e ela não investe tempo naquilo ali. Porque se tu não tá colocando tempo e nem dinheiro, tu não quer, irmão. A verdade é essa, porque se tu quer alguma coisa, tu vai investir dinheiro e tu vai investir tempo. Então, achei bem maneiro isso aí. Então, o que acontece com o ChatGPT? Eu configurei o meu ChatGPT para não concordar comigo o tempo todo. Porque o ChatGPT, o que que ele é? Ele vai te envolvendo ali, ele vai trocando uma ideia contigo. Se tu não usou, use o ChatGPT, cara. Use para tudo na sua vida. Trate como um terapeuta ali ou como um psicólogo, mas não faça o ChatGPT ficar concordando contigo o tempo todo. Coloca na opção de ser rough, de ser questionador e de ser um. Fala assim: ó, eu quero chegar no meu objetivo. Eu não quero você concordando comigo o tempo todo. Tem como você configurar o ChatGPT para isso. E eu faço. E outra coisa que é maneiro do ChatGPT é você usar a voz aqui, ó. Quer ver? Ó, eu vou tentar pedir pro ChatGPT narrar como é que foi o corte de peso. Hey there, Ally BJJ. Então, eu estou falando aqui em português com os amigos e eu gostaria que você resumisse pra gente como é que foi meu corte de peso nos últimos 7 dias ali do corte. Claro, vamos recapitular. Nos últimos 7 dias, você começou a semana pesando cerca de 218, 220 libras. A estratégia foi reduzir gradualmente a ingestão de alimentos e líquidos, focando em proteínas magras, como claras de ovo, frango e whey, acompanhadas de vegetais de baixa caloria, como pepino e cenoura em quantidades controladas. Você limitou a ingestão de água a cerca de 2 litros por dia e fez caminhadas leves para manter o gasto calórico sem comprometer o sono. À medida que se aproximava a pesagem, você intensificou o corte de água e aumentou o uso do sauna portátil em sessões de 20 minutos, com pausas de 10 minutos entre as rodadas, para suar e perder mais peso.
Você também reduziu carboidratos simples, evitou alimentos ricos em sódio e só recorreu a suplementos leves, como beta-alanina e L-carnitina, conforme necessário. No dia da pesagem, você chegou perto do limite de 206 libras, fez a pesagem com sucesso e imediatamente começou a reidratação com IV e refeição de recuperação. A meta era subir para cerca de 225 libras até a hora da luta, reintroduzindo carboidratos, eletrólitos e proteínas. Tudo isso foi cuidadosamente planejado para manter performance e minimizar os riscos durante a luta. Ou seja, uma inteligência ilimitada, que é o ChatGPT, né, tem mais conhecimento do que qualquer ser humano na Terra, no teu bolso, para te ajudar ali, entendeu? Pô, pô, é, alterações mínimas, assim como, por exemplo, eu estava comendo bastante tomate. Pô, perguntando pro ChatGPT, tirando foto das minhas refeições, mandando pro ChatGPT o tempo todo trocando ideia. Tipo assim, como se fosse um terapeuta mesmo, um mentor ali, full time. E o ChatGPT chegou um dia que falou assim: ó, a partir de hoje, para de comer esse tomate aí. Tava na dieta. Eu falei assim, mas por quê? Ele troca por pepino. Pepino vai ser melhor por causa disso, disso. Me deu as explicações e eu fiz. E, cara, e tudo eu fui vendo a coisa melhorando. Ou seja, ChatGPT vai te ajudar muito em resolver qualquer tarefa. Eu tava conversando com um brother ontem que trabalha na Nestlé, um cara alto nível na Nestlé, né? E ele falou, cara, a gente agora tá usando o ChatGPT não, inteligência artificial, para reduzir o nosso orçamento de 200 milhões para 50 milhões. A gente está mostrando absolutamente tudo que a gente faz na empresa. Tipo assim, ele pega a empresa e fala assim, ó, tem determinadas decisões aqui, é software que a gente tem que desenvolver, tem coisa que a gente tem que desenvolver, engenheiros que a gente precisa contratar, pessoas e tal. E o ChatGPT não. A inteligência artificial deles está traçando uma estratégia para diminuir em 3/4 esse orçamento. É loucura. O quão complexo e profundo é o conhecimento da inteligência artificial. Então, porra, quero fazer US$ 1 milhão, cara. Quero fazer US$ 1 milhão. Como é que é? Pô, qual é o projeto? Cara, conversa com o ChatGPT. Claro, e usa de forma a chegar nos teus objetivos. O ChatGPT vai trabalhar para você? Óbvio que não. Mas ele vai te ajudar muito em ser mais eficiente na tua estratégia. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de compartilhar, assim, que eu acho que pode ajudar a galera no dia a dia é usar. Eu comecei a usar, sinceramente, tem uns 15 dias assim, comecei a usar com mais profundidade, por causa desse cara que eu tô até ouvindo o livro dele agora. E, cara, é bizarro o que a inteligência artificial pode fazer por você. Se você tem empresa, porra, era pra tu estar usando. É, e use para criar esses processos na sua vida que vai te ajudar para um caramba. Então, conclusão sobre o corte de peso foi o melhor que dava para ser. Eu, sinceramente, acho que eu tenho ainda que fazer mais uns cortes de peso para ir amadurecendo. Eu tenho que começar mais cedo, eu tenho que estar mais leve no meu dia a dia, né, ao invés de ficar sofrendo tanto. Quanto melhor você está em forma, se você está numa forma muito boa, se você está num gás muito bom, você sofre menos porque o seu corpo fica mais eficiente. Para pedalar 1 hora aqui é uma coisa se tu tá em forma, se tu tá fora de forma é outro estresse, é outro estímulo. Então, você tem que estar em forma, você tem que estar bem e você só consegue fazer isso através de estar bem em forma. Se tu tá numa forma boa, se tu tá no gás, eh, você consegue performar essas coisas sem estressar tanto o corpo. Por isso que é muito importante o cara não chegar no camp para se preparar, para entrar em forma. Não, você tem que estar em forma e no camp você só tem que lapidar tua técnica e tua estratégia para a luta. É o que acontece na maioria dos casos? Não, mas é o que deveria acontecer por quando o cara é profissional da área. Agora bora falar da luta, cara. Vamos falar da luta, né? Lutei com um cara da trocação, mais uma vez. Esse cara não foi o melhor adversário da trocação que eu lutei. Eu diria que o cara que eu lutei 2 lutas atrás foi o melhor. Assim, tecnicamente na trocação era um cara que era melhor de boxe, era um cara que não estava saindo, não entrou ali para sair na porrada comigo, ele entrou ali para fazer
o jogo. Ele guardou muita informação para ele, coisa que me intimidou na hora do combate ali. Na hora da luta, o que acontece? Você entra ali, você tá na frente do cara, primeira coisa que você quer fazer é descobrir a distância, né? Porque diferente do jiu-jitsu, no jiu-jitsu não tem distância. Você fez a pegada e tá todo mundo perto ali, você tá perto. É só técnica. No MMA, eu executar minha técnica aqui a 1 metro de distância não adianta nada. Eu tenho que executar minha técnica na distância certa para eu dar meio passo e estar perto o suficiente para conectar minha mão, ou meus chutes, ou meus joelhos. E eu tenho que também estar pronto para sair a qualquer momento e e defender a qualquer momento. Isso é a coisa mais difícil do esporte de combate. No boxing, no Muay Thai e no MMA. Aprender a técnica, claro, é extremamente complexo. Quanto maior o teu QI, quanto maior a tua inteligência, quanto maior tua inteligência emocional, melhor para você. Mas a parada é essa, é tu, pô, cheguei na distância aqui, essa distância aqui é uma distância segura. Essa distância aqui é uma distância conservadora, que eu consigo, em meio passo, eu consigo atacar o cara, mas eu não tô na área de fogo ainda. E tem uma parada que eu aprendi com o René que se chama a distância do covarde. Que, sinceramente, de covarde não tem nada. É uma coisa muito inteligente, se você sabe usar pra você. Porque se você tá na distância do covarde e o cara quer te atacar, ele tem que vir até você. Então, ao invés de tu ficar o tempo todo na cara do cara ali, deixando ele, dando a oportunidade dele te atacar, não, você sai de perto e fala assim: vem, irmão, quer me bater? Tô aqui, mas tu tem que vir, tá ligado? Então, esse xadrez que é a grande parada da MMA. Pelo menos pra mim, agora é o que tá sendo mais difícil. E toda luta, eu demoro um tempinho a mais pra poder descobrir a distância. Porque o que que é distância, mais uma vez, né? Tentando me aprofundar um pouquinho mais na distância pra pessoa poder entender, a pessoa que tá em casa, que nunca lutou, poder entender. A distância é o seguinte: a distância não é só a distância. A distância é a distância, mas o que você está levando em consideração na distância é o tamanho do adversário, pô, a envergadura do cara, quanto tempo demora para esse cara chegar em você. Aí tem a distância do soco, que é uma, tem a distância do chute, que é outra, tem a distância da queda, que é outra. Ou seja, são 3 variáveis ali monstras. E para piorar ou para melhorar, tem um cara que troca para destro, tem o cara que tá de destro, tem o cara que tá de canhoto. Outra variável. Tem o cara que tu sabe que vai te jogar a mão forte, tem o cara que sabe que vai te chutar forte, sabe? E quando eu tô na distância de te chutar, geralmente você também consegue me chutar. E outra coisa que foi uma lição muito maneira dessa luta. Essa luta foi a primeira vez que eu tomei uns bicos de um cara que sabe chutar e um cara que queria de fato me machucar com aquele chute. Né? Porque eu já tinha tomado outros chutes ali em outras lutas, mas eu geralmente era o cara que chutava mais, que também é uma experiência divina. Você tá ali na frente do outro ser humano sem caneleira, chutando osso com osso. Só quem vive sabe a parada, a sensação que é do cara bloquear um chute teu e tu falar: puta, mano, não posso mancar, porque dói. A parada do chute é o seguinte: eu te chuto, te machuco, me machuco também, mas te machuco mais. E você me chuta, eu defendo, me machuco, pra me defender. Se eu não me defender, eu me machuco mais ainda. Então, a questão do chute, do Muay Thai, essas caras que são do Muay Thai são muito valentes por isso, porque chutar machuca, tomar chute machuca, defender chute machuca. Aí tu fica tomando decisão ali do que machuca menos, tá ligado? É chato. E aí tem a distância do soco. O soco é muito mais rápido, o soco cansa muito menos, o chute demanda muita energia. Então, cara, quando tu entra ali pra lutar, apesar de ter uma questão de técnica, de não sei o que, de estratégia, você tá fazendo essa porrada de cálculo ali na hora, sabe? Tu tá na frente do cara calculando tudo, pô, a distância, pô, esse cara chuta forte, ele não chuta forte, ou ele tá querendo me chutar, ele tá querendo me derrubar, ele tá querendo me dar soco. E o meu nível de defesa pra essa luta tava muito bom, assim, melhorou bastante desde a última luta. Pô, agora a primavera começa a ter mosca. Acabei de lembrar disso. A minha defesa estava muito melhor, até mesmo porque eu acabei de tomar um nocaute. Tu toma um nocaute, querendo ou não, tu tem que aprender algumas lições. Então, essa minha flexibilidade aqui, ó, que eu não tinha
eu comecei a alongar os músculos das minhas costas. O que que acontece quando você é grappler? Você fica muitos anos aqui, ó, puxando, fazendo pegada e puxando. Ou seja, essa nossa musculatura das costas aqui é muito forte, cara. A gente fica muito forte nas costas, mas a gente perde isso aqui, ó, essa flexibilidade para encostar um cotovelo no outro. Geralmente, a galera do jiu-jitsu não tem essa flexibilidade. O cara que tá treinando jiu-jitsu há muito tempo não tem essa flexibilidade aqui, ó. E isso tava me custando, cara, segundos de luta. Às vezes eu tava tomando dano que eu não precisava, porque eu não tinha essa flexibilidade. Aí eu fui treinar com um cara que lutou o Glory, até falei dele aqui, um cara alto nível da trocação. E quando ele foi puxar uma manopla pra mim, ele olhou assim, ele falou, pô, encosta um cotovelo no outro aí. Eu falei, aí eu tentei e não consegui. Ele, tem que melhorar isso. Tua defesa só vai evoluir depois disso. Obviamente que eu taquei o foda-se, né? Taquei o foda-se não, eu fui evoluindo aos poucos, fui plantando essa semente aos poucos. Geralmente quando eu tô com um cara alto nível, ele me fala uma coisa, eu executo. Mas, assim, flexibilidade demora pra você conquistar, né? E claro, fui nocauteado, não sei o quê, e cara, agora eu tô começando a colocar determinadas coisas no meu jogo que estão fazendo muita diferença, como por exemplo isso, de conseguir ficar mais fechadinho aqui. Antigamente eu ficava assim, ó. E isso aqui é uma diferença gritante no mundo da trocação, entendeu? Então tem uma porrada de coisinha, de detalhezinho que a gente vê ali na nossa própria performance, pelo menos eu vejo na minha própria performance que eu falo assim, caramba, isso aí me colocou 2, 3 anos na frente, sabe? Resultado da luta. Eu nocauteei no primeiro round, né? Eu consegui encaixar um joelho ali no momento que ele tava jogando um overhand. Uma técnica que, sinceramente, eu sou bom, assim, há um tempo já. Faço bastante nos meus treinos. A galera que me conhece, que treina comigo, sabe. O Jansen, cara, me ensina isso e a gente treina isso há muito tempo. Eu errei essa técnica em algumas lutas, porque eu jogava em momentos errados. O joelho de direita é um joelho difícil de encaixar, difícil de machucar o cara e fácil também do cara segurar tua perna e te derrubar. Então, geralmente, você quer jogar o joelho esquerdo quando você tá numa distância de clinch, assim, né. Só que como ele estava exposto jogando direto assim, foi o momento que eu encaixei o joelho. Vamos assistir essa luta junto? Vou colocar aqui pra vocês. Só claro, quem tá no Spotify não vai conseguir assistir, né, mas eu quero assistir essa luta com vocês aqui e eu vou narrando aqui pra vocês o que que eu estava pensando, o que que estava rolando. Primeira coisa, né, no aquecimento, o que aconteceu? A gente estava ali de resenha, trocando ideia lá embaixo, né, trocando ideia, enrolando mão, colocando luva, e e a gente não viu o tempo passar, cara. Geralmente eu luto, pô, sou co-main event ou main event nesse evento, e nesse tinha 4 lutas depois de mim ainda, ou seja, era uma luta relativamente cedo. Então, cara, a gente de resenha ali, resenha, não sei o quê, rolamos a mão, eu comecei a pular corda, do nada, cara, vambora. Não tive nem tempo de bater manopla, não tive nem tempo de fazer aquele ritual todo que a gente faz. Então, mudou alguma coisa? Acho que não, eu estava muito focado, estava muito bem, assim, né? Era uma luta boa pra mim, na teoria já, mas o mano me surpreendeu algumas coisas, e eu vou falar sobre isso aqui agora. Eu vou colocar aí na tela pra vocês sobre a luta. O árbitro falou em português com a gente, achei isso maneiro. Outra informação inútil: o primeiro brasileiro que eu luto foi esse mano. Foi um moleque educado, assim, sangue bom. Não tenho nenhuma reclamação pra fazer dele. Ele cortou minha cara, não sei se vocês estão reparando aqui, eu tô com 6 pontos aqui na cara. Eu tomei um soco de raspão que eu vi na hora e vi o sangue descer na hora. Eu falei, puta, mano, que merda. Abriu minha cara. E obviamente que abrir a cara deixa o adversário mais confiante. Isso foi uma coisa que foi boa pra mim também. Ele começou a ficar confiante conforme a minha cara começou a ficar cheia de sangue. Bora narrar. Determinadas coisas eu vou voltar aqui pra ir falando sobre, mas vamos que vamos. Começou a luta, bum, 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 vambora. Olha lá, ó. Aí, ó, ele já começou, ele já, na linguagem corporal dele aqui, ó, eu já comecei a perceber que eu estava na distância boa para chutar. Porém, uma coisa que vocês não sabem é, 6 semanas atrás, um dia antes de receber a proposta para essa luta,
eu machuquei meu joelho lá na Costa Rica. Um animal treinando sem kimono me deu um arm drag, sei lá, eu, pô, indo no sapatinho, cara, no seminário com o cara. Me deu um arm drag, mano, um tesão horrível. Pulou do lado do meu joelho, irmão. Meu joelho ficou todo torto, me fudi. Um dia depois de receber a proposta pra luta e aceitei. Ou seja, eu estava numa distância boa de chutar, eu tenho, ao meu ver, um chute muito bom ali de panturrilha, de coxa ali, eu tinha capacidade de chutar nessa luta, mas eu estava com medo ainda de machucar meu joelho, principalmente porque eu não chutei o camp todo. Ou seja, eu fiquei tomando bico ali na coxa, na distância boa do chute, mas eu não me senti confortável para chutar se eu não precisasse, porque o meu joelho poderia dar Beyblade. Então vamos lá, ó. Ele vai começar a chutar. Eu tava bem confiante. Geralmente, ele vai me dar um chute aí, ó. Trocou de base. Ele vai me dar um chute, eu vou tirar. Geralmente eu não consigo tirar esse chute no treino. Eu tava tão focado que, cara, quando ele começou a movimentar, eu falei, ele vai me chutar, eu vou tirar esse chute. Olha, tava levinho, ó, consegui tirar. Aí o segundo eu falei assim, cara, ele vai chutar de novo, eu vou estar um pouquinho mais perto e eu vou conseguir bloquear. E de fato eu consegui bloquear, ó. Não tão bem, não foi um bloqueio limpo, certinho, mas eu consegui bloquear. Ó, bum, bum, fintando, fintando. Ó, bum, eu bloqueei, mas mesmo assim o chute pegou, mas eu consegui bloquear. Aí o que que eu pensei? Agora eu vou chegar um pouquinho mais perto nessa distância e vou pegar ele com essa mão. Porém, eu vou tomar um bico e não vou pegar ele com a mão. Ó, bum, bum. Eu estava bem soltinho, bem tranquilo, mas aí eu estava na distância do chute, mas não estava na distância da mão. Tava querendo jogar jab, mas claro, né, na última luta fui nocauteado assim, jogando jab, então demora uns segundos até você conseguir relaxar teu sistema nervoso e, porra, conseguir fazer o que você tem que fazer, né, cara. Aí, bom, joguei um jab, ele jogou um cruzado. Eu consegui sair, ó. Ele jogou um jab, eu joguei um jab, ó. E ele, bom, cruzou. Eu falei, tá bom, então aqui ele vai sempre tentar cruzar. Olha lá, eu hesitando no chute, viu? Botei o chute, mas tirei no meio do caminho. Bloqueei esse. Ó, eu tô tipo assim, mano, quero que ele me chute pra eu pegar de mão, não consegui pegar de mão. Aí agora, ó, ele vai começar a me jogar me dar uma blitz, como quem tá querendo acabar com a luta. E eu achei isso muito bom. Eu falei assim, porra, mano, que bom, porque eu tava com o cotovelo muito afiado, uma cotovelada muito afiada. A minha defesa estava boa, estava muito consciente, já estava meio que pegando essa velocidade do soco dele, né? Mas aí ele, como um cara experiente, ele notou que ele teve um sexto sentido ali na hora de tipo assim, não tá na hora ainda, tá ligado? Ó, ele veio, ó, bom, eu comecei a me fechar ali pra preparar esse cotovelo, ó. Aí ele me deu mais um bico, foi esse bico que até me machucou, tô sentindo até agora. E ele saiu. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um cruzadinho, não, joguei um jabzinho, bum. Aí ele, ó, bum, agora eu vou fintar um pouco. Aí ele começou a fintar, eu não estava conseguindo fintar muito bem. Ó, joguei um chutinho ali de preguiçoso nele, que poderia até ser considerado um erro técnico esse meu. Olha aqui, tá vendo meu cotovelo um pertinho do outro? Isso aqui, cara, demorou meses pra eu conseguir desenvolver essa flexibilidade. E, porra, fez eu ficar muito mais tranquilo. Ó, bum, jogou um overhand, eu consegui bloquear. Ó, aqui, ó, tava perfeito pra eu dar esse chute, mas eu ainda hesitei nesse chute. Joguei o chute de qualquer jeito. Não foi um chute bem colocado, virando o quadril direitinho. Mas, na verdade, o chute da panturrilha nem precisa virar tanto quadril, mas eu, por causa dessa lesão, tava meio assim, não joguei. Inclusive, seria melhor não ter jogado esse chute. Mas tudo bem, joguei, ó, bum. Falei, mano, vou jogar. Percebi que ele não se aproximou tanto aqui, ó. Ele, malandro, tecnicamente certinho, ó. O que que ele fez? Ele afastou um pouquinho mais a base dele, ó. Ele afastou um pouquinho mais a base dele, coisa que um cara do boxe, um cara que entende o que ele tá fazendo, faz. Tá mais perto? Afasta mais a base, planta mais no chão pra tu poder jogar mais potência, ao invés de chegar tua cabeça mais perto do cara. Ou seja, isso impossibilitou eu jogar o meu cotovelo, tá ligado? Falei, tá bom, tem que sair daqui. Ó, saí, pum.
tomei mais um bico nessa saída, que é o certo. Tu encurralou o cara conseguiu escapar, ele tem que pagar. E foi isso que ele fez. Ele fez eu pagar. Ali, ó, saí ali, tá bom, vai tomar um bicão, ó. Bum. Mas eu acho que eu bloqueei esse chute. Aí o que que aconteceu agora? Agora eu já tô sangrando, ele pegou um soco de raspão que eu já tava sangrando. Ele começou a ficar solto, jogar mais golpes, e isso foi muito bom pra mim. Eu senti essa confiança dele subindo e eu fiquei amarradão. Falei, pô, que bom que ele tá ficando mais confiante, cara. Aí eu falei, ó, joguei um jab bom, que ele não tava esperando. Hesitei nesse chute, era pra eu ter jogado esse chute no braço dele. Hesitei. Chequei mais um chute dele, agora eu falei, agora eu vou começar a atacar um pouquinho, ó. Bum, fintei, fintei. Joguei esse tip cego ali, cego, sem quadril nenhum. Ele jogou rodado, pum. Acho que eu vou jogar mais um tip agora. Não, vou jogar um overhand agora, um jab, vou fintar um jab e vou jogar um diretão, ó. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Ó, jab direto. Pum, pum. Pegou limpo esse. Falei, mano, agora eu vou conseguir atacar. Aí joguei um cruzado e errei a distância. Cheguei muito perto dele, ó. Quer ver, ó? Joguei mais um tip, agora vou errar a distância, ó. Bum. Aproximei muito. Se fosse um cara que derruba, aqui ele já ia me derrubar, ó. Ó, errei, ó. Aí era o momento já de eu tomar um quedão, tá ligado? Então, foi um erro, mas acontece. Tu vai estar muito perto às vezes, tu vai estar muito longe, não tem como fugir disso 100%, né? Aí o que que vai acontecer agora? Ele vai vir me atacando e no meu sexto sentido, eu vou sentir assim, cara, ele vai jogar um overhead, se liga. Defendi, ó. Pum. Joguei o joelho conforme ele jogava o overhand. Aí ele, pum, caiu. E isso, cara, é muito. Tipo assim, parece que é aleatório, assim, mas não é. Tipo, tu tem um sexto sentido ali na hora. E é bem maneiro ali, ó. Tipo assim, ele me jogou uma porrada de golpe, eu tava consciente, ó. Defendi, coloquei o ombro, ó. Pum, segurei o punho. Ele vai jogar mais um, vou jogar o ombro. Pum. Aqui o certo, se fosse ponto de vista boxing, era pra eu ter devolvido aqui agora. Era pra eu ter atacado ele nesse momento aqui que ele tava vindo exposto pra me atacar. Não ataquei, saí da distância, mas eu previ, eu tive no meu sexto sentido, cara, acho que ele vai jogar um overhand. Vou encontrar com o joelho, ó. Pum, dito e feito. Isso aqui é uma técnica de matar ou morrer, que se o overhand dele pega, pode me machucar, mas o joelho ali, cara, quando você tá aqui, você tá muito exposto. E se entra um joelho no meio do caminho, mano, é muito difícil de ficar em pé. E foi o que aconteceu. E como ele demorou um segundinho pra cair, aqui, ó. Como ele demorou um segundinho pra cair, eu falei, cara, esse já tá em pé ainda, mano. Vou atacar. Quando eu pensei, vou atacar, ele, bum, virou. Se liga. Eu falei, cara, tá em pé ainda? Bum, caiu. E detalhe, né? Detalhe. O joelho pegou com tanta pressão que o corpo dele empurrou de volta a minha perna pra trás, tá ligado? Eu joguei, pum, voltei assim. Eu falei, caralho, pegou com muita pressão. E foi assim a minha quinta luta de MMA, minha sexta luta de MMA, quinta vitória, quarto nocaute. E colecionando nocautes aí, cara. É engraçado, né? Porque eu sou um ex-atleta de jiu-jitsu, ex-alto nível de jiu-jitsu, que nunca finalizou ninguém. Loucura. Eu tenho que começar a fazer jiu-jitsu, é o meu foco, é o meu objetivo. Eu vou começar a fazer jiu-jitsu agora. Derrubar mais, controlar mais por cima, pegar a costa, fazer tudo isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas maneiro, cara. Eu agora tenho 5 nocautes, 5 nocautes no boxe, um nocaute no MMA. Não, 5 nocautes no boxe, um nocaute no Muay Thai e 4 nocautes no MMA. Loucura. 2 nocautes chute de cabeça, 2 nocautes no corpo, um com mão e um com joelho. Loucura. Mas é isso pelo episódio de hoje. Obrigado pela torcida. Tamo junto. Se puder, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo aí e divulga, dá um like, se inscreva no canal e se puder dar uma moral no Instagram lá também no vídeo da luta, beleza? Tamo junto, vejo você na próxima vez. Tenho que correr pra dar aula agora,
que não é porque ganhou uma luta que não tem que dar mais aula, né, irmão? Tem que trabalhar, pô. Vamos lá. Tamo junto, time. Boa noite pra vocês e vamos que vamos. Oxi.